Saudações a todos. Eu me chamo Henrique, tenho 48 anos e sou de Aracaju, uma cidade de Sergipe. Ouço seu canal todos os dias e depois de ouvir muitos relatos de lobisomem, decidi que agora é a vez de você contar o meu. É um caos que tem mais de 25 anos que aconteceu, mas que ainda hoje está fresco na minha memória. Nem que queira eu vou esquecer da estranha transformação que vi. Aquilo não é coisa desse mundo sã, não é uma coisa natural. A minha cidade cresceu muito rápido, como ainda hoje continua crescendo. Mas lá pelo ano de 1997, as coisas não eram tão desenvolvidas assim. Já era uma cidade muito grande, mas muito diferente de como é atualmente. Hoje está mais perigoso. Às vezes, faz até medo de sair. Infelizmente, o divertimento de antes não é como o de hoje. Está tudo perigoso. Coisas que fazíamos há anos atrás, hoje nem penso em fazer. Mas enfim, fui um homem muito festeiro. Apesar de novo, era muito boêmio. A noite era minha sã. Eu saía que não tinha hora para retornar. Novo, solteiro e com dinheiro no bolso, só parava quando não me restava forças e voltava de todo lugar em segurança. Por isso que digo, como eram bons aqueles tempos. Em meados de setembro de 1997, soube de uma festa que iria ter na orla da praia. Festa boa e muito animada, daquelas que você sabe que vai ser muito boa. Combinamos eu e uns 4 amigos de nos encontrar por lá, o que deu muito certo. Nada de errado até então tinha acontecido. Pois então, Sam, era uma noite de sábado. Saí de casa por volta das 7 horas da noite. Fui a pé mesmo, pois é como te falei. Naquela época não tinha essa violência desenfreada que infelizmente temos hoje em dia. Podíamos ir e voltar de qualquer lugar, a qualquer hora ou dia. Então fui a essa dita festa sã. Lá consegui encontrar os amigos. E ficamos ali curtindo o sonho e bebendo algumas cervejas. E só um detalhe para não me criticarem. Eu não estava bêbado nessa noite, pois queria um rabo de saia para curtir naquela festa. Nunca fui homem de voltar bêbado para casa, ou ficar desorientado a ponto de perder o rumo. Claro que bebia, mas era no social. Nada tão pouco e nem muito para sair da linha. Eu fiquei ali com os amigos até que cheguei junto de uma mulher. Me separei deles e ficamos curtindo a noite juntos. Continuamos bebendo e namorando ali na festa, que se estendeu até bem tarde da noite. E ficamos ali na praia, mesmo depois que a festa tinha acabado. Acho que lá pelas 2 ou 3 da manhã, algumas amigas da moça que estavam comigo veio e a chamou para irem para casa. Eu, que já estava querendo ir para minha casa também, apenas me despedi, prometendo vir no outro dia, já que seriam 2 dias de curtição. Mas só tive coragem para ir ao primeiro dia. Eu não estava bêbado, Sam. Apesar de que até hoje as pessoas me chamem de beberrão, estava bem lúcido naquela noite. Estava bem da cabeça e sabendo o que acontecia ao meu redor. Claro que tem aqueles que não acreditam e duvidam de mim até os dias de hoje, mas não preciso provar nada a ninguém. Sei o que vi naquele dia e era algo tão real quanto eu. Fui seguindo para minha casa por um certo bairro que estava em construção. Havia bastante lotes de terra e algumas construções. Bairro esse que ficava pouco antes do meu. Era um caminho que estava acostumado a pegar. Passava ali de dia quando voltava do serviço. E também de noite quando voltava das noitadas por aí. E detalhes, Sam, sempre indo e voltando a pé. Fosse cedo ou tarde da noite. Bom, fui andando sozinho aquelas horas pelas estradas solitárias. Não havia um vivente por ali. Tinha casas e era urbanizado, mas não havia ninguém naquelas ruas, principalmente aquelas horas.
Fui andando até que, chegando próximo de um cruzamento, conhecido como encruzilhada, vi um sujeito fazendo as caretas em pé. Estava longe e sozinho no meio da estrada. Era apenas a gente naquele lugar. O sujeito se contorcia, virava a cabeça e via a careta que ele fazia. Era como se tivesse sentindo muita dor ou entalado com alguma coisa. Eu fui me aproximando na tentativa de ajudar aquele homem, mas quanto mais ia chegando perto, com mais medo ia ficando daquele sujeito, pois pude perceber que ele já se esperneava no chão e grunhia que nem um bicho. Fazia um rolo assim com o corpo dele, seguido de uma gemedeira que não tinha fim. Curioso, fui parar de trás de um milheiro de tijolos de uma construção e comecei a observar o homem se transformar num bicho. Ele ficou cerca de uns 10 minutos assim, se retorcia, grunhia e gemia muito alto, até que o homem começou a tirar sua roupa. E juro por Deus, as costas daquele homem já estavam toda peluda. Ou era naturalmente assim, ou ele já estava virando naquela coisa. Mas o pior veio logo depois que ele tirou as suas roupas. Tanto na blusa como na calça que vestia, ele deu 7 nós. Ficou de cócoras como um bicho, e foi aí que começou. A gemedeira aumentou. Agora bufava alto e respirava muito fundo. Era que nem um animal mesmo. Não sei quando aconteceu, mas quando eu vi, as pernas do homem já estavam viradas para trás e peludas que nem de bode. As mãos entortaram, mas ficaram normais. Eu não consegui mais ver a cara daquele sujeito, porque assim que aquilo se levantou, só pude reparar em suas pernas. Aquilo não era normal. O homem agora estava virado no bicho. Deu 7 arrodeos na roupa e partiu em disparada na minha direção. Eu tomei um susto tão grande que nem me movi. Apenas fiquei observando a coisa passar correndo e se embrenhar numa mata por onde passei. Fiquei estático por alguns segundos, mas depois comecei a correr, e corri como nunca. Quando eu passei na encruzilhada, vi no chão a roupa do homem, e ao lado um chinelo quebrado. E continuei correndo, Sam. Fui correndo até chegar em casa. De tão desesperado que estava, pulei o muro do quintal, que na época era muito baixo. Empurrei a porta da cozinha, pois já sabia que estava apenas encostada com um pano, e rapidamente entrei. O meu pai acordou com o meu alvoroço e perguntou o que tinha acontecido, se era bandido que estava atrás de mim. Meu pai, que nunca acreditou nessas coisas e que nunca acreditou na versão que eu dei, ouviu pela primeira vez quando falei do lobisomem. Mas acabei foi levando uma corça dele e me passando por mentiroso. Pode parecer estranho, mas meu pai educou os filhos com a mão pesada. Dizia que enquanto eu estivesse debaixo do teto dele, ele que mandava e desmandava dentro de casa. Uma criação muito dura, mas que formou o homem que hoje sou. Apesar da pisa que levei, não senti nada. Pele encaliçada que já tinha, nem senti a cinta do pai bater nas minhas costas. Tava com medo mesmo, era daquilo que tinha acabado de presenciar. No outro dia bem cedo, assim por volta de umas 7 da manhã, eu voltei naquele mesmo lugar com um amigo. Fui para ver se o homem tinha voltado para pegar as roupas. E para o meu desespero, sim, ele veio buscar. Nem um chinelo quebrado estava por lá. Dei umas voltas para ver se achava a casa de alguém por ali, mas eram apenas construções. Das duas, uma. Ou ele era de fora, ou alguém que morava no meu bairro. Mas não conheci quando ele ainda era gente. E também nunca vi aquele homem na vida, graças a Deus. Mas quem disse que eu fiquei quieto, Sam? Passei algumas noites indo para aquele mesmo lugar, para flagrar o sujeito naquela sua estranha labuta. Porém depois fiquei sabendo que lobisomem nunca se transforma em um lugar por 2 vezes seguidas. Ele sempre procura uma cama de bicho para se transformar na tal fera, visando nunca ser visto ou perseguido por ninguém.
Foi isso que soube de conhecidos e parentes que me falaram depois, ditos populares das pessoas. Mas nunca mais vi aquele homem, e muito menos aquele bicho. Hoje eu sempre conto minha história para quem perguntar e quiser ouvir, sem tirar ou pôr nenhum detalhe. Uns acreditam, mas a maioria duvida que foi real. Não falam assim na minha cara que estou mentindo, mas eu sei quando alguém não acredita em mim. Mas isso de nada me importa, pois só eu sei o que vi. E como te disse, Sam, não era algo normal. Era uma criatura muito sombria, algo que não é desse mundo. Boa noite.